Olá pessoal, hoje a questão que a gente vai mexer aqui é sobre estatística, tá? É uma questão muito interessante. Tem na internet por aí, inclusive em poucos lugares que encontrei a resposta estava errada. Antes eu peço uma colaboração e também deixo o contato aí do WhatsApp para você mandar teu áudio e tua mensagem, fazendo orçamento, pedindo orçamento aí da aula online, ok? Em tempo real. Então se inscreva e curta, deixe seu like, seu comentário, participe, tá? Compartilhe o canal. Vamos ao que interessa. No primeiro bimestre de 2016, o coeficiente de variação das notas em matemática dos alunos do nono ano do ensino fundamental de uma escola foi de 22%. Já no segundo bimestre, a média das notas em matemática desses alunos aumentou em 10% e o respectivo desvio padrão reduziu em 5%. Ambos em relação aos valores observados no primeiro bimestre. O coeficiente de variação das notas em matemática dos alunos de nono ano do ensino fundamental dessa escola no segundo bimestre foi... Então, gente, é preciso saber o que é coeficiente de variação, né? Isso aqui, ó, coeficiente de variação. Isso aqui, em estatística, é o quociente do desvio padrão sobre a média, né? É o coeficiente entre o desvio padrão e a média, ou seja, coeficiente de variação, você tem aqui o desvio padrão, tá? Desvio padrão sobre a média. Não vou entrar em mérito aqui o que é desvio padrão propriamente dito, tá? E teoria de média não. Mas a grosso modo a média é o que? Você coleta uns dados para fazer uma estatística aí e você tira a média daquela frequência de dados, você tira a média total lá. Aí você também tem como você fazer desvio padrão, você achar o desvio padrão, tá? Então você tendo o desvio padrão e a média de certos dados que você pegou para fazer estatística, você consegue achar o desvio padrão, que é a divisão, né, que é o coeficiente entre o desvio padrão e a média. Então isso chama de coeficiente de variação, tá? Esse aqui como se fosse o desvio padrão amostral, né, que fala. Existe o outro, que agora não me lembro. Enfim, tá? E a média. Então, a gente vendo aqui na questão, está dizendo que o coeficiente de variação do meu bimestre foi 22%. Então, repara que o coeficiente foi 22%. A gente pode fazer uma comparação aqui, é o seguinte. A gente tem que esse desvio padrão, quando você, já que não deu o valor total dele, do S, desse padrão, a gente vai botar para a escala de 100%. Sempre que você fala em percentual, gente, e você não tiver uma referência, o enunciado de uma referência, percentual, então você faz com 100, bota ele como 100, que aí você fica, a escala fica dentro do padrão, né, para trabalhar. Se estivesse falando de uma, por exemplo, tonelada, mas não especificasse qual seria, se ficasse assim, deixar ver navios, eu poderia considerar o ICS como 1000, que é a tonelada, 1000 quilos. Mas aqui no caso, como fundo porcentagem, então eu considero o desvio padrão como 100, pelo estar na escala que me favoreça. Então, o desvio padrão ele pode ser substituído por essa forma aqui, ó, que eu peguei o desvio padrão não, o coeficiente de variação, 100 sobre a média. Aí que ocorre aqui, isso aqui é igual a 22%, tá? 22% está dizendo anunciado. Bom, então quer dizer, eu tenho, passando para cá, eu tenho aqui que o coeficiente de variação é igual
22% é a fração 22 sobre 100, tá? É a mesma coisa que 20%, 22%. Aí aqui eu preciso fazer o que aqui? Eu posso fazer uma modificação aqui, ó. Cruz credo. Então tem 22 que multiplica a média, que é igual a 100 vezes 100. Tá? 100 vezes 100, já multiplicando aqui, vai me dar isso aqui, ó. Isso significa 10 mil, né? Aí eu vou achar aqui a média com isso. Esse 10 mil dividido por 22, tá? Você vai usar a calculadora aí, você vai achar 454,54, vou dar uma divisão periódica de 54 é uma divisão periódica aqui, ok? Mas pelo menos a gente já tem a média. Por que serve a média? A média vai servir porque lá no enunciado, se você reparar, vamos voltar lá, diz que no segundo bimestre a média das notas em matemática desse aluno aumentou 10%, respectivo desvio padrão reduziu 5%. Então eu vou aumentar na média 10% e reduzir o desvio padrão em 5%. Desculpa aí, a garganta é um pouco chatinha. Então o que vai acontecer nesse coeficiente de variação? Aqui em cima, onde é o desvio padrão, reduziu 5%. Então eu reduzi 5%, que, né, 5% de, se eu tenho 100, tiro 5% de 100 é 5. Na média, onde eu tinha x, vai ficar somado com 10% de x, tá? Esse x está falando aqui no caso da média, né? Tá? Eu tinha média no denominador. Agora ela vai ser somada mais 10% dela própria. Então, como em cima eu tenho um numerador 95, que é 100 menos o 5%, a média que eu já achei aqui, ó, a média, eu achei isso aqui, ó, tá? Eu vou botar aqui, ó, 454,54, é um dígito periódico que tem aqui. Eu vou somar 10% disso. Gente, 10% disso é 45,54, tá? Como é dígito periódico, a gente vai, claro, não vai ficar fazendo, a gente vai considerar duas casas só para poder matar. Aqui eu tenho 95 sobre quando eu somo. Isso aqui eu vou ter na calculadora, você acha, porque vai dar 499, alguma coisa, eu arredondo assim para 500. Então quando eu tenho 95 dividido por 500, eu vou ter mais ou menos, ou dependendo das casas que você usou, você vai ter 0,19, que é exatamente igual a quê? A 19%, ok? Então aí está a resposta, tá ok? Eu agradeço, até a próxima, deixe seu comentário, seu like.